hoje, na Tarde em Direto, estamos à conversa com Nelson Mateus. É o autor do projeto Retratos Contados. É um projeto com 6 anos e que nasceu da vontade de contar a importância dos avós na vida dos netos e também ao contrário, não é? A importância dos netos na vida dos avós. Ora, recentemente, o Nelson foi também o comissário da exposição sobre a obra e vida de Rui de Carvalho, que esteve na Casa do Artista, em Lisboa, e muito brevemente, já a partir de sábado, levará também à Casa da Cultura Jaime Lobo e Silva, na Ericeira, as histórias e fotografias que retratam Alice Vieira, com quem escreveu também um diário que será editado muito em breve. É assim, Nelson? Olá, bem-vindo. Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo vosso convite para estar a partilhar convosco e com os ouvintes da Observador um pouco do muito que tenho feito ao longo destes últimos 6 anos em retratoscontados.pt. Estava a ouvir com muita atenção as vossas dicas. Atreveria-me a dizer que a Paris Hilton não aprendeu nada com as avós. Certamente, Nelson. Ou então, deixa a pergunta no ar, se as avós também sabiam fazer alguma coisa, provavelmente sequer também não. Não é? O próprio apelido indica que são proprietários de hotelaria. Aí está, portanto, se calhar, por isso ela não deve ter aprendido grande coisa com os avós. Os Retratos Contados fizeram 6 anos, precisamente no Dia dos Avós. É um projeto que fala da valorização e da ligação entre avós e netos e que, ao mesmo tempo, dá um contributo, ou tenta dar um contributo, para a luta contra o abandono e a solidão dos mais velhos. Já são cerca de 150 testemunhos que estão disponíveis em retratoscontados.pt e posso dizer que hoje em dia sou muito mais rico do que era há 6 anos atrás e não estou a falar de rico financeiramente, estou a falar de rico com a partilha dos testemunhos que tenho recebido, porque no fundo o que eu estou a fazer é a partilhar com todos os que nos seguem. Estou a fazer uma biblioteca de avós, porque através dos avós e dos netos conseguimos perceber como é que é a história de Portugal, fazer uma comparação daquilo que eram os avós há 40 e há 50 anos com aquilo que é os avós hoje em dia e perspectivar aquilo que será os avós no futuro. Há uns anos atrás as avós, muitas ficavam viúvas aos 40 anos, vestidas de preto e de lenço na cabeça para o resto da vida. As avós hoje em dia, com 80 anos, saem para namorar, saem à noite. Têm smartphones, estão nas redes sociais. Portanto, isto só para partilhar convosco que realmente através das histórias dos avós e dos netos contamos a história de Portugal. As avós de hoje em dia que veem filmes na Netflix. Foi isso que ensinou a Alice Vieira a fazer durante o confinamento, ouvi dizer? Não, a Alice Vieira já via filmes na Netflix. O que eu ensinei-lhe a fazer foi a fazer videochamadas. Ok, pronto, fui mal informada então, mas videochamadas, portanto Alice Vieira agora domina totalmente? Domina totalmente e foi muito engraçado porque um dia passo na casa da Alice Vieira, em pleno confinamento, de luvas e álcool gel na mão, porque ela estava com algumas dúvidas no Facebook. E eu disse-lhe, eu trato-a por avó, ela trata por neto. Nós próprios muitas vezes já acreditamos que somos da mesma família, embora ela depois corrija sempre, não tem idade para ser minha avó, o que é verdade. Mas eu disse-lhe, avó, já reparou neste símbolo de vídeo que está aqui por cima do Facebook? E ela disse-me, foste tu que puseste isso aí? Não, isto sempre esteve aqui. Foi o Marco. Mas tente carregar e para ver o que é que acontece. E nisto ela faz uma videochamada, a primeira para uma amiga dela. Ficou entusiasmadíssima e começou logo a fazer várias videochamadas naquele mesmo dia. Nesse mesmo dia, liga-me à noite, diz que já tinha falado com a neta que vive em Inglaterra, já tinha falado com o neto que vive nos Estados Unidos da América e passado 3 ou 4 dias eu estou a ver as notícias da RTP à hora do almoço sobre a morte de uma escritora e em direto aparece-me a Alice Vieira em videochamada e eu pensei que maravilha a descoberta que foi para a Alice Vieira fazer videochamadas e ainda ontem estávamos a falar e ela tinha estado a fazer um zoom para Nova Iorque, onde ela nunca foi fisicamente e onde já foi desta forma, o que é maravilhoso. Nelson Mateus, este é um tema muito importante e de resto nós temos falado dele várias vezes até no Porque Sim Não É Resposta com o Eduardo Sá e este trabalho permitiu perceber e começar a esbater e diga-me o Nelson se concorda comigo ou não, este que é um problema que nós temos, é que nós damos muita atenção aos miúdos e às crianças. Sim. E menosprezamos os velhos, sim, os avós. Eu chamo velhos, eu acho também. Que não há nenhum problema nisso. Sim, eu nunca gosto pelos mais velhos. É os velhos, porque os novos nós também os chamamos de novos. Claro. E isto do ser velho não deixa de ser um paradoxo, porque ninguém quer ser velho e todos nós queremos chegar a velhos. Exatamente. E então isto acaba por ser aqui um pouco de bipolaridade. Mas a verdade é essa, nós vemos
uma mãe a atravessar uma passadeira com uma criança num carrinho e ficamos todos embevecidos e paramos o carro. Vemos um velho a atravessar uma passadeira e dizemos que o velho não tem nada para fazer em casa, nós queremos ir trabalhar. Ficamos impacientes, sim. E ficamos impacientes, ou porque vão para o mercado ou para os correios na altura em que está mais gente, e muitas vezes não percebemos que isso é um grito de solidão. Aqueles velhos que muitas vezes passam as tardes nos bancos dos centros comerciais para ver pessoas, é porque está mais fresco ou porque está mais quente, porque claro, a temperatura de casa se calhar nem sempre é ideal, e é a forma que têm de ver pessoas. E estas coisas dos velhos nunca podemos... Eu olho muitas vezes para as janelas, e vivo aqui bem perto da vossa rádio, olho muitas vezes para as janelas e aqueles velhos que estão à janela, eu pergunto como é que será a vida deles, se têm filhos, se têm netos, se têm um companheiro, e acho que a maior parte das pessoas não olha para os velhos com esse olhar. Eu nunca olho para os velhos com pena. Claro. E, aliás, eu recebo todos os dias testemunhos de um netinho que está a dar a comida ao avô, que o avô que está acamado. Eu nunca partilho nada disso. São sempre pela positiva, porque eu olho para o Rui de Carvalho, por exemplo, que tem só 94 anos e que está em palco, e isto para mim é um exemplo pela positiva. Os exemplos pela negativa nós sabemos que existem, mas não vejo, não costumo partilhar. Não gosta de, não quer mostrá-los porque não trazem nada? Não faz sentido, acho que não acrescenta nada. Porque ver a coisa pelo coitadinho, eu vejo sempre, e isto também eu aprendi com os meus avós, ver a coisa pelo copo meio cheio e não pelo copo meio vazio. E nós já sabemos que muitos vão ser débeis, muitos vão ter dificuldade de locomoção, muitos vão ter que ser ajudados a comer, mas nós não precisamos de falar disso, precisamos de falar de exemplos pela positiva. É isso que eu tenho feito, tentar que não, e isto também aprendi com os meus avós, que não se coloca a cabeça como a avestruz debaixo da areia, mas bem pelo contrário, que se fale dos problemas, porque se todos falarmos dos problemas, tentamos juntos, seremos mais fortes a valorizar os mais velhos e a tentar ajudar a resolver estes mesmos problemas que hoje são daqueles e amanhã podem vir a ser os nossos. E acho que é muito triste nós vivermos numa vida povoada e amanhã vivermos numa vida de solidão. Nelson, fala-me dos seus avós. Já falou deles 2 vezes, já percebi que foram um grande exemplo para si. Sim, fala-me um bocadinho deles. Costumo dizer, eu tive o privilégio de conhecer os 4. E tenho aprendido também muito com este projeto que quem não conheceu os avós tem sempre vontade de os conhecer também, pelas histórias que se podem contar através dos pais e dos tios e de fotos. E eu conheci os meus 4, até aos 13 anos vivi diariamente com os 4 avós e costumo dizer que eram as pessoas analfabetas mais inteligentes que eu conheci até hoje. E é verdade, porque passaram-me valores que ainda hoje os emprego no dia-a-dia. Acho muita graça quando se fala que de repente não se deve usar plástico ou devemos preservar por causa da valorização da água, para não desperdiçar água. Eu ia com a avó Clementina às compras e a fruta e os legumes vinham todos juntos dentro de um saco de rede e não se chateavam uns com os outros. Portanto, nós hoje vamos comprar 2 bananas, vem num saco, 2 kiwis no outro saco e aquele plástico todo destrói o nosso planeta. E é engraçado que no último Rock in Rio estive a falar disto com a Roberta Medina sobre as heranças que os avós devem deixar aos netos. E ela disse-me, é verdade, não há nenhuma herança financeira de carros, casas, seja aquilo que for que possamos deixar aos netos, não há nenhuma herança mais valiosa do que o nosso planeta. E é isto que eu também aprendi muito com os avós. A avó Clementina e a avó Vitória, tudo que era água de lavar legumes, deitavam para dentro de um balde que era para depois usar para regar as plantas ou para usar na casa de banho. E acho que isto é um pouco do muito que se pode fazer hoje quando eu vou ao ginásio e vejo as pessoas a fazer a barba com água sempre a correr. Faz-me muita confusão, porque aquela água, aquela torneira amanhã pode secar. Porque também são outros tempos, não é? Exatamente. Hoje também vivemos... Nossa, como é que... Mas eu vejo estes novos tempos sempre também pela positiva, não tem que ser negativos. Claro, eu acho que nós temos é que ter mais respeito pelo próximo e mais respeito pelo aquilo que os mais velhos fizeram por nós. O bem-estar económico também, a melhoria das condições de vida também levaram a mais desperdício, não é? Sim. Mas explique-me lá melhor, Nelson, este projeto. É precisamente o quê? Qual foi esse trabalho? O projeto, rapidamente, o projeto nasceu há 6 anos. Porquê? Porque eu trabalhava numa loja de bebés e percebia diariamente que as pessoas que iam ser avós estavam mais entusiasmadas do que os próprios filhos. E eu achava muita graça a isso. Depois, passado um ano... Mas sabe porquê? Porque os avós podem estragar os netos e os pais não. Exatamente. À vontade. Sim, e até porque os pais muitas vezes com o dia-a-dia não têm tanto tempo para estar com os filhos e depois quando se é avó, regra geral, e aqui a Alice Vieira dizia já, desde que não seja uma avó a dias, porque as avós não têm que ser avós a dias, não têm que ser escravas dos netos, têm que estar com eles para lhes dar amor quando querem, não é por obrigação.
Eu nessa loja realmente tinha esse privilégio de ter esses testemunhos das pessoas que estavam muito entusiasmadas por ir ser avós. Ao mesmo tempo, lembrava-me sempre dos valores que os meus avós me tinham passado e diariamente éramos e somos, infelizmente, confrontados na televisão com velhos que são abandonados, com velhos que se sentem sozinhos, e fui para a internet pesquisar o que é que havia sobre esta temática e infelizmente não havia nada. E comecei a recolher algumas ideias que tinha e comecei a falar com várias pessoas e toda a gente dizia: é um projeto muito fofinho, muito engraçado, mas é um projeto que cheira a naftalina, que não tem interesse, que nem os próprios velhos querem saber dos velhos. Que o Mário Zambojal há uns anos atrás tinha feito um jornal que era o jornal Sénior, mas que nem os próprios velhos o liam e que não tinha interesse. E lembrei-me novamente dos meus avós, que os meus avós diziam muitas vezes: se ainda ninguém fez, é porque é para ser feito por nós. E eu fui fazê-lo. Não podia ter começado de melhor maneira, comecei com uma entrevista ao Rui de Carvalho. Passado uma semana fiz uma entrevista à Celeste Rodrigues, que eu nunca mais me tinha lembrado, mas o avô Alberto gostava muito de cantar o fado em casa e falava muito de umas irmãs Rodrigues, que era a Amália e a Celeste. E passados 30 e tal anos, quando eu estou em frente à Celeste Rodrigues, que não foi reconhecida pelo valor que teve e que nos últimos anos foi conhecida por ser a amiga da Madonna, como se ela precisasse de ser amiga da Madonna para ser reconhecido, em que tem um bisneto que foi aprender a tocar guitarra para aprender a tocar com a avó. Eu achei tudo isto tão enternecedor que achei que efetivamente estava no projeto certo. E aquilo que começou por ser em part-time, hoje é em full-time. Trabalho 365 dias neste projeto, praticamente 24 horas por dia, porque tem sido bastante avassalador, tem sido bastante enriquecedor aquilo que eu aprendo e aquilo que eu partilho com os outros. E este diário que andou a escrever com a Alice Vieira e esta exposição que vai estar agora na Ericeira, o que é que nos pode contar sobre ela? Posso-lhe contar que há pouco falou da exposição do Rui de Carvalho, que conta um pouco do muito que são os quase 95 anos de vida e quase 80 anos de carreira. A exposição termina este sábado na Casa do Artista, é entrada gratuita e vai ser itinerante pelo país. Vai fazer parte das comemorações dos 95 anos do Rui de Carvalho. A Alice Vieira, este ano, faz 60 anos de jornalista e 41 anos de escritora, e pela nossa ligação que nós temos, nunca poderia deixar de fazer uma exposição para a Alice Vieira. Está na Casa da Cultura, vai inaugurar oficialmente no próximo sábado, depois também será itinerante pelo país. Vamos fazer parcerias com bibliotecas, centros culturais, que é para que todos possam ter uma maior proximidade com a Alice Vieira. Aí está, que é uma escritora transversal a várias gerações, e tem sido um privilégio imenso estar com a Alice Vieira e ver livros bastante manuseados, como a Rosa, Minha Irmã Rosa, que tem 41 anos, e ela perceber que esse livro já foi autografado. Não tem nada, Nelson. Tem. Ela própria não acredita, mas é verdade que está lá escrito. E é enternecedor ver que aquele livro foi autografado para a avó e depois foi autografado para a mãe e hoje é autografado para a neta. E é muito bom ver isso. A Alice Vieira, neste segundo confinamento, a Alice não consegue estar parada, felizmente. E neste segundo confinamento teve um grito de ajuda que me fez disso: preciso de ajuda, eu não consigo estar parado, tens que me arranjar coisas para eu fazer. E ela já escreve... E o Nelson, como o bom neto que é, arranjou coisas para a Alice Vieira fazer. Aí está, porque ela já escreve para 6 ou 7 jornais online, mas achou que mesmo isso era pouco. As nossas conversas diárias ao telefone ou por mensagem são sempre conversas que, no fundo, fazemos uma retrospectiva de vida, nem que seja para dizer que hoje está a chover e então vamos buscar ali N histórias. E eu já tinha pensado em transformar isto em algo que fosse para os outros ler, que não fosse uma coisa só nossa, que fosse para os outros ler, mas nunca tinha, como sempre, temos tanta coisa para fazer, e foi nessa altura que ele disse: e se tornássemos isto público? É mesmo isso que eu quero. Disse-me a Alice. E começamos com uma brincadeira no Facebook, a falar de temas do dia-a-dia, e foi esmagador no dia que falamos dos 35 anos do Vitinho. O Vitinho fazia 35 anos e a Alice disse: não, acho graça nenhuma a esse tema. Olha, que os seus filhos não viam. E a Alice não via. Realmente eu via com eles, então vamos falar disso. E eu falei da minha perspectiva, ela falou da perspectiva dela. Aquilo foi esmagador. Teve centenas e centenas de partilhas e a partir daí nós percebemos que havia pessoas a lerem-nos e que depois as pessoas iam dar mais dicas. Falem da Pantera Cor-de-Rosa, falem disto, falem daquilo. E foi aí que começou. Passado uns tempos, temos um convite do Jornal Sol para começarmos a escrever algumas rúbricas que saem semanalmente no suplemento do Sol.
passado 2 ou 3 meses, temos o convite da revista Visão para começarmos a partilhar crónicas online, na Visão Online. Isto realmente agora já é maior do que nós, mesmo que nós quiséssemos parar, não podemos, porque é as pessoas que exigem. O livro chama-se Diário de uma Avó e do Neto em Casa Confinados, que é a primeira temporada, que tem mesmo a ver com o primeiro trimestre deste ano. E então, tudo o que lá está é verdadeiro, não existe nada que seja ficcionado. Se nós dissermos que no dia X choveu imenso, é porque choveu muito, e depois damos volta. Não é preciso fazer fact-check para ver se Não, porque realmente nós vamos sempre atrás de factos reais e depois vemos as coisas pela minha perspectiva e pela perspectiva da avó. Muito bem, esta exposição da Alice Vieira vai estar na Casa da Cultura Jaime Lobo e Silva, na Ericeira, a partir deste sábado. Entrada gratuita. Exatamente, e a de Rui de Carvalho ainda é possível ver na Casa do Artista também até sábado. Até sábado. Também, portanto, o Nelson Mateus, enfim, é o comissário destas exposições e é também o autor do projeto Retratos Contados, que pode conhecer em detalhe em retratoscontados.pt. Nelson, muito obrigada por ter estado connosco. E nas redes sociais, Instagram e Facebook, com o mesmo nome. O livro estará à venda a partir de setembro. E é um bom companheiro para férias. Já lançar aqui um desafio ao Nelson. E podcast, já pensaram nisso ou não? Já. E pensamos em rubrica de rádio, já pensamos em imensas coisas, precisávamos de várias vidas para fazer tudo, mas sim, com certeza que sim. Não sei se percebeu, Nelson. Ainda vamos ter um podcast. Ainda vamos ter aqui uma conversa. Obrigada, Nelson. Obrigado, até à próxima. Um abraço, Nelson. Obrigado. Rádio Observador. Olá, eu sou Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.